Hoje a gente vai falar de um caso de fatoração muito importante conhecido como diferença de quadrados. Diferença de quadrados é uma subtração de dois termos que estejam elevados ao quadrado. E antes de falarmos de diferença de quadrados, vamos falar de um caso de produto notável, bem importante, que apresenta expressões desse tipo. Repara que é a multiplicação de uma soma de dois números vezes a subtração desses mesmos números. A gente chama esse produto notável de produto da soma pela diferença. É a soma de dois termos vezes a diferença, ou o resultado da subtração desses termos. Esse produto notável, que aparece em algumas aplicações bem importantes que a gente vai discutir logo mais, você desenvolve, em princípio, pela propriedade distributiva. Quer dizer, você quer multiplicar x mais y vezes x menos y, bastaria multiplicar cada termo do primeiro parênteses pelos termos do segundo parênteses. Então você vai multiplicar assim, ó, x vezes x e x vezes menos y. Essa primeira parte daria x ao quadrado menos xy. Aí depois você multiplica o segundo termo do primeiro parênteses pelos dois termos do outro parênteses de novo. Então agora seria y vezes x e y vezes menos y. Bom, y vezes x e y vezes menos y vai dar menos y ao quadrado. Então terminaria assim, y vezes x e menos y ao quadrado. Repara que x vezes y e y vezes x é a mesma coisa, porque a ordem dos fatores não altera o resultado. Só que como está com sinal negativo e o outro com sinal positivo, você pode cancelar. O que sobra no final é x² menos y². Ou seja, toda vez que você pega a soma de dois termos e multiplica pela diferença deles, na hora que você faz a distributiva, os termos que apareceriam no meio dessa distributiva acabam se cancelando e sobra só duas parcelas, ou sobram só duas parcelas, em que a primeira delas, repara, é aquele primeiro termo do seu parênteses elevado ao quadrado. E a última é o segundo termo que estava nos seus parênteses elevado ao quadrado. Então a gente chama esse resultado aqui de diferença de quadrados. É o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Se você decorar esse resultado, você pode aplicá-lo toda vez que aparecer a soma de dois termos vezes a diferença desses mesmos termos. Para dar um exemplo, aqui eu tenho 2a mais 3b vezes 2a menos 3b. Isso é a soma vezes a diferença. Bom, se você quiser fazer pela distributiva, você tem sempre essa opção. Tem aluno que não gosta de ficar decorando as coisas e prefere, cada vez que aparece uma expressão como essa, ele desenvolver da maneira que parece mais natural, que seria fazer a distributiva desse parênteses pelo outro. Mas, se você quiser ganhar um pouquinho de tempo, pode guardar que toda vez que tiver a soma de dois termos vezes a diferença deles, o resultado disso já vai dar direto o quadrado do primeiro termo, ou seja, o primeiro termo elevado ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, ou seja, o segundo termo ao quadrado agora. E como a gente sabe, 2a, tudo isso elevado ao quadrado, vai dar 4a². 3b elevado ao quadrado dá 9b². Faça depois a verificação pela distributiva de por que esse produto realmente vai dar esse resultado final, 4a² menos 9b². Mas pode ser interessante para as provas de vestibular você já decorar esse resultado. A soma vezes a diferença dá o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Ou seja, a soma pela diferença dá uma diferença de quadrados. Isso tem aplicações bem interessantes, como a que a gente vai ver agora logo a seguir. Já vimos num outro vídeo sobre raízes que existe um processo chamado de racionalização, que consiste na ideia de você tirar a raiz que aparece no denominador de uma fração e fazer aparecer ela no numerador. Ou seja, a ideia da racionalização é simplesmente dar um jeito de sumir com as raízes do denominador, deixando lá embaixo algum número inteiro. Um exemplo que muitas vezes o aluno se confunde muito até aprender direito a fazer é quando você tem duas raízes no denominador e elas estão somadas ou subtraídas. A ideia seria sumir com as duas raízes, ou seja, não serve sumir apenas com uma delas ou só com a outra, você dá um jeito de se livrar das duas raízes. E esse processo não é tão complicado ou tão demorado como parece. Existe uma ideia que faz você sumir com as duas raízes com uma única operação. A ideia é pegar a sua fração e multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número. Já vimos que isso não altera o resultado da sua fração, multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. O número que você vai ter que escolher estrategicamente é exatamente a expressão que você está vendo no denominador, só que com o sinal trocado no meio. Se você está vendo que aqui tem um sinal positivo entre as duas raízes, você vai multiplicar com uma expressão idêntica a essa, mas com um sinal negativo entre as raízes.
A gente costuma chamar às vezes isso de conjugado da sua expressão. Você muda só o sinal que está no meio das raízes. Então você vai pegar toda essa expressão e vai multiplicar pelo conjugado dela, que seria raiz de 5 menos raiz de 2. Mas isso só não altera o resultado da sua fração se você fizer a mesma coisa na parte de cima. Então lá em cima você vai multiplicar também por raiz de 5 menos raiz de 2. Bom, a parte de baixo acabou de se transformar no produto de uma soma pela diferença. Ou seja, a ideia, a estratégia que estava por trás dessa multiplicação era criar um tipo de expressão que seria inclusive muito fácil de você calcular com o resultado que a gente acabou de ver. Se eu tenho a soma de dois termos vezes a diferença deles, isso vai dar a diferença dos quadrados desses termos. Ou seja, vai ser a diferença entre o primeiro termo ao quadrado e o segundo termo elevado ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. Quadrado do primeiro dá 5. Quadrado do segundo dá 2. Então repara que com as raízes, cada uma delas elevada ao quadrado, você conseguiu subir com as duas raízes de uma vez. E o segredo era, a soma vezes a diferença dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O que significa que você, desse jeito, conseguiu se livrar das duas raízes de uma vez. Lá em cima você fica com 6 vezes a raiz de 5 menos raiz de 2. E como aqui embaixo vai dar 3 e lá em cima deu 6, você até poderia simplificar no final, né? Aqui vai ser um 3 que vai embora, aqui em cima vai dar 2. Sobra então 2 vezes raiz de 5 menos raiz de 2. Ou seja, é bem importante saber que toda vez que tem a soma vezes a diferença, o resultado vai ser o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Bom, e se a gente fizesse o contrário? Se a gente quisesse pegar uma diferença de quadrados e transformar de volta no produto da soma pela diferença? Bom, isso é o que a gente chama de fatoração. Você pegar uma soma ou subtração e transformar em multiplicação. A gente vê que esse processo também não é nada complicado e vai ser apenas o inverso do que a gente está fazendo até agora. Bom, o que a gente tem aqui é a diferença de quadrados. A gente quer transformar isso numa multiplicação. A gente acabou de ver que essa expressão é o resultado que você obtém quando você desenvolve a soma pela diferença do x com y. Então ficaria assim, ó, x mais y vezes x menos y. Repare, observe que eu sei que essas duas coisas são iguais porque eu já fiz agora há pouco o desenvolvimento neste sentido desse produto e mostrei que o resultado dele dava exatamente essa diferença de quadrados. Agora eu estou querendo fazer o contrário. Estou querendo ver como é que a gente pode automatizar esse processo de pegar a diferença de quadrados e transformar numa multiplicação. Repara que a diferença de quadrados vira o produto, uma multiplicação da soma pela diferença dessas duas bases que estavam elevadas ao quadrado. Ou seja, o que você precisa fazer é se concentrar nas bases que estão elevadas ao quadrado. A fatoração da diferença de quadrados se baseia na ideia de pegar essas bases e escrever a soma delas vezes a diferença delas. Para dar um outro exemplo, que parece até um pouquinho mais complicado, x² menos 9. Repara que x ao quadrado já é uma expressão parecida com o que você tinha antes. O 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então vamos escrever desse jeito. X ao quadrado menos 3 ao quadrado. Quando você tem uma diferença de dois números elevados ao quadrado, basta você se concentrar nas bases, que agora são o x e o 3. Eles são os números que estão elevados ao quadrado. E aí a fatoração dessa expressão, dessa diferença de quadrados, vai se basear na ideia de você escrever a soma dessas bases vezes a diferença delas. Ou seja, se concentrando só nas bases, que são o x e o 3, você escreveria como x mais 3 vezes x menos 3. Pronto, já está fatorada a sua expressão. x² menos 9 vira x mais 3 vezes x menos 3. Um outro exemplo, ainda um pouquinho mais complicado. 4a² menos 25b². Esse caso parece mais complicado um pouquinho, mas seria só questão de você pensar um pouquinho em que número elevado ao quadrado daria 4a². Uma boa ideia para pensar nisso é tirar a raiz de cada um. A raiz de 4 é 2, a raiz do a² é o a, então 2a é a expressão que ao quadrado daria essa que está aqui. Então eu posso pensar que 4a² é a mesma coisa que 2a ao quadrado.
25b² é a mesma ideia. Eu quero pensar que coisa elevada ao quadrado daria isso aqui. Bom, raiz de 25 é 5, raiz de b² é o b, 5b seria esse número. 5b ao quadrado é a mesma coisa que o 25b². Aí você se concentra nas bases. As bases agora são o 2a e o 5b. Já vimos que a diferença de quadrados se transforma na soma dessas bases vezes a diferença delas. A soma das bases viraria 2a mais 5b. E a diferença dessas bases vai ser 2a menos 5b. Pronto, mais um caso de fatoração por diferença de quadrados. Sempre vai se transformar no final numa soma vezes uma diferença. Para dar um exemplo de aplicação, inclusive num tipo de problema que os alunos erram muito, dá uma olhadinha nesta equação do segundo grau. Não, essa equação não é tão fácil como parece. A solução dela não é só o x igual a 9. Aliás, quando você apresenta uma equação como essa para um aluno um pouquinho mais experiente, ele ainda continua cometendo o erro de achar que a única solução dessa equação é o x igual a 9. E ele pensa isso porque ele acha que a melhor maneira de resolver essa equação seria tirar a raiz quadrada dos dois lados dela. E como a raiz de 81 é 9, ele pensa que a única solução, o único valor de x que resolve essa equação é o x igual a 9. Inclusive, quando você às vezes comenta com esse aluno mais experiente que a solução não é só o 9, ele sempre lembra que esqueceu o menos 9. O problema é que ele só se lembra disso depois que alguém contou para ele que ele errou a resolução. X² igual a 81 tem duas soluções porque existem dois números, dois valores possíveis para o x, que elevados ao quadrado dariam 81. É o 9, que é ao quadrado da 81, e o menos 9, que é ao quadrado também da 81. Bom, uma maneira de chegar nas duas soluções sem cometer erros seria você usar a ideia que acabamos de ver de fatorar a expressão, passando primeiro o 81 para o outro lado, tentando transformar isso numa subtração. X² igual a 81 você pode transformar em x² menos 81 igual a 0. Repara que isso aqui é uma diferença agora, uma subtração. E é uma subtração de duas coisas que podem ser colocadas ao quadrado. O x já está ao quadrado e o 81 a gente sabe que é o 9 ao quadrado. Ou seja, você poderia escrever essa expressão como x² menos 9 ao quadrado igual a 0. Quer dizer que isso aí poderia ser fatorado. Fatorado por diferença de quadrados. Basta pegar a soma dessas bases vezes a diferença dessas bases. As bases são o x e o 9 aqui embaixo. Então seria x mais 9 vezes x menos 9. E a vantagem de resolver por fatoração é que toda vez que você está vendo que tem o zero do outro lado e você tem uma multiplicação que é igual a zero, uma multiplicação só pode dar zero se algum dos fatores dela for igual a zero. Ou seja, agora você pode dizer que ou o x mais 9 seria igual a zero ou o x menos 9 seria igual a zero. Se o x mais 9 for igual a zero, você chega na primeira solução, que seria o menos 9. Se o x menos 9 for igual a zero, você chega na outra solução, que seria o 9. Repare que fazendo desse jeito, você nunca vai esquecer as duas raízes, porque é impossível que você olhe para essas duas expressões e acabe se esquecendo de uma delas. Você acaba se esquecendo às vezes quando resolve a equação de cabeça. Aí você às vezes acaba esquecendo que são duas soluções para ela. Fazendo por diferença de quadrados, a coisa parece muito mais complicada, mas também é muito mais segura. Lembre-se daquela máxima que existe em matemática, de que quando você resolve as coisas de maneira muito fácil e está achando tudo muito simples, talvez esteja cometendo algum erro na sua resolução. Então, x igual a menos 9 e x igual a 9 são as duas soluções da nossa equação. Tem um monte de equações que você consegue resolver com essa ideia. Ela elimina esse erro de encontrar só uma solução, apesar de não ser a única maneira de resolver essa equação. A gente pode resolver, inclusive, pela fórmula de Bhaskara. Bom, diferença de quadrados é uma das ideias que vai aparecer com muita frequência em todos os assuntos que a gente vai discutir dentro da matemática. Você vai ter outras oportunidades de treinar isso e pode procurar no próprio site exercícios sobre fatoração para treinar melhor esses conceitos. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.
Hoje a gente vai falar de um caso de fatoração muito importante conhecido como diferença de quadrados. Diferença de quadrados é uma subtração de dois termos que estejam elevados ao quadrado. E antes de falarmos de diferença de quadrados, vamos falar de um caso de produto notável, bem importante, que apresenta expressões desse tipo. Repara que é a multiplicação de uma soma de dois números vezes a subtração desses mesmos números. A gente chama esse produto notável de produto da soma pela diferença. É a soma de dois termos vezes a diferença, ou o resultado da subtração desses termos. Esse produto notável, que aparece em algumas aplicações bem importantes que a gente vai discutir logo mais, você desenvolve, em princípio, pela propriedade distributiva. Quer dizer, você quer multiplicar x mais y vezes x menos y, em que a primeira delas, repara, é aquele primeiro termo do seu parênteses elevado ao quadrado. E a última é o segundo termo que estava nos seus parênteses elevado ao quadrado. Então a gente chama esse resultado aqui de diferença de quadrados. É o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Se você decorar esse resultado, você pode aplicá-lo toda vez que aparecer a soma de dois termos vezes a diferença desses mesmos termos. Para dar um exemplo, aqui eu tenho 2a mais 3b vezes 2a menos 3b. Isso é a soma vezes a diferença. Bom, se você quiser fazer pela distributiva, você tem sempre essa opção. Tem aluno que não gosta de ficar decorando as coisas e prefere, cada vez que aparece uma expressão como essa, ele desenvolver da maneira que parece mais natural, que seria fazer a distributiva desse parênteses pelo outro. Mas, se você quiser ganhar um pouquinho de tempo, pode guardar que toda vez que tiver a soma de dois termos vezes a diferença deles, o resultado disso já vai dar direto o quadrado do primeiro termo, ou seja, o primeiro termo elevado ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, ou seja, o segundo termo ao quadrado agora. E como a gente sabe, 2a, tudo isso elevado ao quadrado vai dar 4a quadrado. 3b elevado ao quadrado dá 9b quadrado. Faça depois a verificação pela distributiva de por que esse produto realmente vai dar esse resultado final, 4a quadrado menos 9b quadrado. Mas pode ser interessante para as provas de vestibular você já decorar esse resultado. A soma vezes a diferença dá o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Ou seja, a soma pela diferença dá uma diferença de quadrados. Isso tem aplicações bem interessantes, como a que a gente vai ver agora logo a seguir. Já vimos num outro vídeo sobre raízes que existe um processo chamado de racionalização, que consiste na ideia de você tirar a raiz que aparece no denominador de uma fração e fazer aparecer no numerador. Ou seja, a ideia da racionalização é simplesmente dar um jeito de sumir com as raízes do denominador, deixando lá embaixo algum número inteiro. Um exemplo que muitas vezes o aluno se confunde muito até aprender direito a fazer é quando você tem duas raízes no denominador e elas estão somadas ou subtraídas. A ideia seria subir com as... Bastaria multiplicar cada termo do primeiro parênteses pelos termos do segundo parênteses. Então você vai multiplicar assim, ó, x vezes x e x vezes menos y. Essa primeira parte daria x ao quadrado menos xy. Aí depois você multiplica o segundo termo do primeiro parênteses pelos dois termos do outro parênteses de novo. Então agora seria y vezes x e y vezes menos y. Bom, y vezes x e y vezes menos y vai dar menos y ao quadrado. Então terminaria assim, y vezes x e menos y ao quadrado. Repara que x vezes y e y vezes x é a mesma coisa, porque a ordem dos fatores não altera o resultado. Só que como ele está com sinal negativo e o outro com sinal positivo, você pode cancelar. O que sobra no final é x quadrado menos y quadrado. Ou seja, toda vez que você pega a soma de dois termos e multiplica pela diferença deles, na hora que você faz a distributiva, os termos que apareceriam no meio dessa distributiva acabam se cancelando e sobra só duas parcelas, ou sobram só duas parcelas, duas raízes. Ou seja, não serve sumir apenas com uma delas ou só com a outra, você dá um jeito de se livrar das duas raízes. E esse processo não é tão complicado ou tão demorado como parece. Existe uma ideia que faz você sumir com as duas raízes com uma única operação. A ideia é pegar a sua fração e multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número. Já vimos que isso não altera o resultado da sua fração, multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. O número que você vai ter que escolher estrategicamente é exatamente a expressão que você está vendo no denominador, só que com um sinal trocado no meio. Se você está vendo que aqui tem um sinal positivo entre as duas raízes, você vai multiplicar com uma expressão idêntica a essa, mas com um sinal negativo entre as raízes.
A gente costuma chamar às vezes isso de conjugado da sua expressão. Você muda só o sinal que está no meio das raízes. Então você vai pegar toda essa expressão e vai multiplicar pelo conjugado dela, que seria raiz de 5 menos raiz de 2. Mas isso só não altera o resultado da sua fração se você fizer a mesma coisa na parte de cima. Então lá em cima você vai multiplicar também por raiz de 5 menos raiz de 2.